Olá, meu nome é Regis Cordeiro e eu gostaria de lhe convidar a estudar o esboço do livro de Gênesis. No primeiro capítulo, Deus descreve como ele criou o universo em 6 dias e 6 noites. No segundo capítulo, ele descreve com mais detalhes como ele criou o homem e a mulher. Este capítulo não descreve uma nova criação, mas o detalhe da criação descrita no capítulo 1. Ele está detalhando uma parte importante da criação, a criação do homem e da mulher. Neste capítulo, Deus descreve também uma ordem específica que ele deu a Adão. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estava anunciando a Adão sobre a morte espiritual que viria se ele desobedecesse a Deus. No terceiro capítulo, a serpente, também conhecida como Satanás, tentou Eva e esta comeu o fruto e deu para Adão comer. Por causa da desobediência do homem e da mulher, o pecado e a morte entraram na perfeita criação de Deus. Neste momento, o relacionamento perfeito que existia entre Deus e o homem foi cortado, e o homem, no lugar de buscar Deus como antes, passou a se esconder dele. Deus, antes de declarar as punições para essa desobediência, no versículo 15, fez a promessa para a serpente que ele iria mandar um descendente da mulher e que esse iria derrotar a serpente. Deus iria mandar um Salvador. Já no primeiro livro do Antigo Testamento, podemos ver não só o amor, paciência e misericórdia de Deus, mas podemos ver já parte do seu plano de mandar seu único filho para derrotar a serpente e nos salvar deste estado de morte e separação total de Deus. No capítulo 4 temos a história de Caim e Abel, e no capítulo 5 das gerações que conectam Adão e Noé. No capítulo 6, Deus descreve como o homem cresceu em poder e maldade ao ponto em que Deus resolveu o destruir. Nos capítulos 7 e 8, Deus descreve Noé e o dilúvio, e no 9 então fez uma aliança com Noé, onde prometeu nunca mais destruir a terra por dilúvio global. Mais uma vez, temos os capítulos de gerações, agora descrevendo a conexão entre Noé e Abraão, desta vez nos capítulos 10 e 11. Por volta de 2100 a.C., no capítulo 12, podemos ver o início da época dos patriarcas. Deus tirou Abraão da sua terra e lhe prometeu fazer uma nação dele, e que através dessa nação iria abençoar toda a terra. No capítulo 15 temos a promessa que Deus fez a Abraão, que ele daria a terra em que ele estava olhando para a sua descendência. No capítulo 18 temos Sodoma e Gomorra, e no 22 temos a prova da fé de Abraão quando Deus demandou o sacrifício de Isaac. Mas o próprio Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício, simbolizando o que ele iria fazer com seu próprio filho Jesus. Quando Jesus morreu na cruz por nós, isto é, dos que nele creem, Deus mais uma vez providenciou o cordeiro para o sacrifício, mas dessa vez de forma final e definitiva, pagando para sempre pelo preço de nosso pecado e nos reconciliando totalmente com Deus. No capítulo 24 temos o casamento de Isaac e Rebeca e o fim do período de Abraão. O capítulo 25 lista novamente as gerações e o começo da era de Jacó. No capítulo 27 podemos ver Isaac abençoar Jacó e Esaú. No capítulo 28, Jacó foge para Harã e os próximos capítulos narram como ele trabalhou para conseguir as 2 esposas e ganhou suas riquezas. Até que no capítulo 31 temos seu retorno a Canaã. No capítulo 32, Deus muda seu nome para Israel. No 36, temos mais uma vez as gerações, dessa vez dando início à história de José. No capítulo 37, José, um dos filhos de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos como escravo e foi levado ao Egito, onde pela providência de Deus, não somente ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, a nação mais poderosa da época, mas também salvou Jacó e seus filhos de uma grande seca que assolou a região. No capítulo 40, temos José na prisão, e em 41 ele se torna governador do Egito após esclarecer o sonho do faraó. No capítulo 42, seus irmãos vêm pedir ajuda sem saber que ele era o governador. Os próximos capítulos narram a reconciliação de José e seus irmãos, culminando com o encontro de José com seu pai Jacó no capítulo 46. No capítulo 50, terminamos o livro de Gênesis, com a morte de Jacó e de José. O povo da futura nação de Israel crescia e multiplicava. Deus lhe abençoe.